O Almirante fala da intuição. O que é intuição? Bom, a intuição, é um conceito, obviamente, muito trabalhado na teoria do conhecimento, na parte mais da epistemologia, da gnosologia, e dependendo o autor vai valorizar ou não valorizar a intuição, né. Se tu pegar, por exemplo, o Spinoza, ele vai falar e valorizar muito a intuição. E a intuição por Spinoza está acima do senso comum vulgar e está acima, inclusive, do pensamento racional. Acima da razão, há a intuição para o Spinoza. E porque é por meio da intuição que tu alcança a verdade e pela razão tu alcança as verdades da ciência, pela intuição tu encontra essas verdades mais metafísicas. Então o termo intuição é muito trabalhado pela filosofia por vários autores, o Descartes fala sobre isso, o Hegel fala sobre isso, os românticos falam sobre isso, os iluministas falam. O Hegel, por exemplo, já tem um olhar mais crítico sobre a intuição. Se o Spinoza, por um lado, defende a intuição, o Hegel, por outro, ele vai falar que a intuição, por exemplo, dos românticos é algo assim que não deve ser levado em consideração. E o romantismo parte da intuição, né? Então aqui o comentário que eu queria fazer é justamente esse, né? Quando tu pega um conceito como intuição, tu tem que vincular a qual filósofo para verificar o que ele está falando sobre isso, se ele defende, se ele critica e o que ele entende. Isso é muito comum na filosofia, né? Nós temos vários conceitos centrais que são filosóficos, por exemplo, liberdade. O que é liberdade? O que é intuição? O que é verdade? O que é o ser? E tantos outros conceitos. O que é Deus, né? O que é o conhecer. E aí tu vai vinculando esses conceitos a áreas filosóficas. Mas esses conceitos possuem uma historicidade por trás. Por quê? Porque se tu pegar, por exemplo, o conceito liberdade, que é outro conceito que é muito caro para a filosofia, ele varia muito de época para época, de filósofo para filósofo. O que os gregos entendiam por liberdade, por exemplo, os medievais vão apresentar uma nova forma de entendimento sobre a liberdade. O que o Kant entendia por liberdade vai ser uma forma diferente daquilo que o Hegel vai entender por liberdade. O Kant partia da relação entre arbítrios para falar das relações jurídicas. O Hegel, por outro lado, vai falar que o arbítrio é uma relação natural, imediata, sem mediação, e, portanto, presa à primeira natureza. E para buscar, então, as mediações, tu precisa das concretizações, tu precisa entrar na segunda natureza, que seria essa liberdade mediatizada. Então, vocês percebem que, quando nós perguntamos, por exemplo, o que a filosofia pensa sobre X? É uma pergunta que não cabe à filosofia. Por quê? Porque a filosofia não responde esse tipo de pergunta. São os filósofos, com as suas teorias, que vão responder o que se entende por intuição, por verdade, por liberdade e por tantos outros conceitos que são centrais no mundo filosófico. Diferente das ciências, né, que há um consenso sobre os conceitos de modo geral, né? Na filosofia não existe isso, então a gente tem que sempre delimitar em qual pensador, em qual época, em qual escola filosófica.